Olá, vamos ver se dá certo agora, pessoal. Obrigado mais uma vez, muito obrigado. E vamos tocar aqui, tá? O pessoal vai entrando e a gente já vai conversando. Tá aqui na conexão. Não sei, deve ser o sinal baixo, alguma coisa do tipo, mas vai dar tudo certo aqui. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Conexão caindo, só isso. Ao vivo, né? Ao vivo essas coisas acontecem. Vamos ver quem que já entrou aqui. Já está aqui a Thelma, a Alice, a Camila. Seja bem-vinda, Camila. A Jéssica também, muito obrigado. Então, respondendo aqui a pergunta da Alice, por que eu resolvi escrever esse livro, né? Eu tive muita dificuldade, quando eu comecei na perícia judicial, de encontrar material que falasse sobre a perícia judicial para administradores. E através dessa dificuldade eu falei, existe uma demanda aí que eu posso trabalhar no futuro, porque eu sou perito judicial, trabalho em diversos processos, dentro do Tribunal de Justiça. E através dos casos que eu venho trabalhando, eu tive dificuldade de poder achar soluções. Então eu resolvi escrever um livro que falasse sobre a administração e os caminhos que os profissionais de administração possam percorrer para ser peritos, né? Então, assim, os meus alunos que já são lá da escola técnica, né? Eles sabem que a administração são 110 áreas restritas e privativas da administração. Isso eu falo no livro também, essas 110 áreas, eu vou detalhando um pouco mais sobre elas e dou exemplos de alguns casos na prática de aonde utilizar a perícia judicial, no caso de RH, na área financeira, no marketing, na logística, em compras, quais são os problemas que acontecem. Então, eu, através da minha experiência e decisões judiciais, que eu também acompanho muitas decisões judiciais, eu fui compilando algumas coisas e trazendo para o meu livro decisões de juízes para poder dar mais corpo e trazer veracidade para um livro de algo que também não tem no mercado, né? Falando sobre perícia judicial para administradores. As pessoas acham que o perito ele é só engenheiro, é o perito médico, é o perito arquiteto. Não, você tem o perito dentro da administração também, seja você de RH, financeiro, marketing, logística, TI, né? Respondi sua pergunta, Alice? Então, aí que veio a ideia, sobre uma necessidade, tá? E falando, voltando lá sobre o livro, né? Logo no comecinho que a gente estava na outra conexão, o que estava lá? No livro eu falo sobre um pouquinho o conceito e histórias da administração, eu falo sobre a arte milenar da administração, que vem lá da história de José do Egito, Rei Salomão, conta um pouquinho da história de Helena de Troia, que ela usava a pedra de safira, que a pedra de safira tá ligada com os profissionais da administração. Que mais? Eu falo sobre o significado do símbolo da administração, que é uma forma geométrica, né? Tem até aqui um logo, elas são setas e pontas, setas e flechas, né? E a gente fala em detalhes sobre o significado, o porquê da cor. E isso é gostoso porque os profissionais que pretendem caminhar na perícia judicial, é importante não só saber da sua área específica, mas também saber da administração como um todo, tá? Que é isso que faz o diferencial de um perito, tá bom? O que mais? Estou aqui com partes do livro aberto, gente. Vamos falar alguns trechinhos aqui, né? Eu falo da Pedra Safira, eu conto um pouquinho de histórias. Isso aqui foi bem legal, que quando eu fui escrever o livro, eu falei, eu quero saber mais da Pedra Safira, né? Por que a Pedra Safira ela é escolhida para ser a pedra que homenageia os administradores? E eu fui na história, gente, e entender o porquê ela foi escolhida, percorri sobre gemologia, que é história das pedras, densidade das pedras, e isso eu trago no livro para vocês saberem a diferença de uma pedra safira, de um rubi, de uma esmeralda, e eu trago todas essas informações para trazer conhecimento, né?
é um conhecimento amplo, né? Mas faz a gente gostar ainda mais da história da administração. E eu fiquei apaixonado quando eu comecei a estudar, né, sobre as pedras preciosas também, para poder entender um pouco mais da safira, né? Então foi bem bacana. E isso eu conto em detalhes lá também no livro para vocês. É uma leitura curta, né? São algumas páginas, mas vai trazer bastante conhecimento para vocês. Né? Falei da Helena de Troia, Rei Salomão, José do Egito como exímio administrador que adquiriu muitas riquezas, né, no Egito, então é bem bacana ter um trechinho da história dele para poder abrilhantar aí para vocês. O que mais? Mitos e curiosidades sobre pedras preciosas, inclusive a pedra safira, né? Para quem acredita aí em poderes mágicos das pedras, né? Tem um pouquinho de história para vocês, tá certo? O que mais? Eu conto também sobre o patrono da administração, que é o... Gente, me deu um branco. Me desculpem. Siqueira. Belmiro Siqueira, tá? Falo me deu um branco, é tanta informação, gente, e eu tô preocupado aqui com a conexão cair. Belmiro Siqueira, o patrono da administração, ele que brigou por muitas leis para nós dentro da administração, inclusive é o que trouxe a Lei 4.769 de 65, tá bom? Dentro do livro a gente vai ouvir falar sobre a oração da administração, né? Todas as profissões, ela tem uma oração. Isso eu conto no livro também, que os profissionais da administração têm uma oração própria, a gente tem um código de ética própria, a gente tem um juramento da profissão, né? Então o juramento, eu acho bonito, gente, que eu vou ler para vocês. Cadê aqui o juramento? Cadê? Juramento da profissão. Vamos só um minutinho que eu tô abrindo aqui. Um instante, pessoal. Vamos ver. Estou só aumentando a letra, porque a idade já não favorece muito. Ó, juramento dos profissionais de administração, tá? O que eu coloco no livro? Eu até vou ler um trechinho para vocês, tá? Sobre o juramento, né? Muitas pessoas não sabem, mas os profissionais da administração, nós, profissionais da administração, também possuímos um juramento, assim como os psicólogos, advogados, médicos, engenheiros. Então, como eu já disse, todas as profissões regulamentadas por lei têm um juramento. E esse juramento a gente faz quando a gente vai receber o nosso diploma, né? Na conclusão de curso, a gente faz o juramento da profissão. Eu lembro muito bem quando eu fiz meu juramento, isso eu fiquei pensando, poxa, que bacana, né? Isso já tem... foi 2012, me formei, 2023, 11 anos já de formado. E eu sabia que coisas grandes iriam acontecer na minha vida, sabe aquele sentimento, né, depois de fazer o juramento? E 11 anos depois, eu tô aqui com um livro falando numa live para diversas pessoas, sou perito no Tribunal de Justiça, sou professor na área de administração e sou muito grato por ser administrador de empresas, né? Então aqui, falando sobre o juramento, ela é bem curtinha, tá? Tá escrito aqui, juro, em toda e qualquer circunstância, o grau de administrador de empresas, exercendo a profissão por minha escolha, né, com vontade e justiça, segundo os princípios da ética profissional e da formação cristã, com grandeza moral e desenvolvimento da nação. Esse daí foi um juramento desenvolvido pelo administrador Rui Juliano. Então, nós temos um juramento sim, e fala sobre justiça, fala sobre verdade, e é isso que eu passo em sala de aula para os meus alunos, falo muito sobre justiça, falo muito sobre transparência, e isso está no nosso juramento, de todos os profissionais da administração, tá certo? Seja você de RH, financeiro, marketing, logística, TI, é o mesmo juramento, tá certo? O que mais?
Sobre o livro também, o que eu abordo no livro O Caminho da Perícia Judicial para Administradores. Só um instantinho. Estou com várias páginas abertas aqui, pessoal. Quem mais chegou aqui? Perito Marcos Soares, seja bem-vindo. Pessoal, vai colocando aí para mim, dentro da live, de onde vocês são e qual área vocês atuam, tá? Para eu poder, até dentro dessa live, fazer alguns links para vocês, tá? Em relação à perícia, em relação ao livro que eu escrevi, como que eu posso ajudá-los, tá bom? Enquanto eu tento mexer aqui nas ferramentas. Vamos lá, vou começar do zero aqui. Arnaldo está perguntando quais as exigências para o cargo de perito. Você precisa ser especialista numa área, tá, Arnaldo? Seja você especialista em logística, seja você especialista em TI, seja você especialista em administração, RH, financeiro. O que é ser especialista? Ter a formação de ensino superior, né? Seja tecnólogo ou bacharel em uma das áreas. Isso se torna uma pessoa com conhecimento mais aprofundado, tá certo? Depois disso, no livro, eu acabo contando como você faz o cadastro no Tribunal de Justiça. Você precisa fazer um cadastro no tribunal e também estar regularmente inscrito dentro do órgão de classe, que é o Conselho Regional de Administração, tá certo? Quem pode ser perito judicial? Todos os profissionais de todas as profissões com ensino superior. Essa é uma exigência dos tribunais, né? Precisa ter ensino superior para poder resolver conflitos e sanar dúvidas de juízes, tá? Daí você tem, dentro das áreas, o perito médico, o perito engenheiro, o perito arquiteto, perito contador. Daí você tem também o perito administrador, o perito nas áreas de tecnologia, tem uma série de coisas. E não é concurso público, tá? Isso está aberto para todos. E eu coloco no meu livro isso, tá? Só deixa eu ver aqui. O que mais? Deixa eu ver. Quem pode ser perito? Respondi para o Arnaldo. A Thelma aqui, somente bacharéis podem atuar como perito? Não, não somente bacharéis. O gestor financeiro, ele pode ser perito judicial, porque é um curso de ensino superior. O gestor de RH, ele pode ser perito judicial. Professor, como que um gestor de RH pode fazer perícia, né? Ele pode auditar e periciar o cartão de ponto. O que mais? Os documentos entregues por funcionários para poder ver veracidade. Que mais? O que a gente pode dizer também dentro da área de RH? Fazer os cálculos trabalhistas, né? Então, o profissional de RH, ele faz já os cálculos trabalhistas de rescisão. E dentro do Tribunal de Justiça, ele faz a perícia em cálculos trabalhistas. Os honorários são ótimos. Tá bom? O que mais? E para auxiliar as partes em um processo, né? Já que o perito faz prova para o juiz. Ótima pergunta, doutora Renata, né? Eis a minha gata contribuindo aqui com perguntas também, né? A doutora Renata é advogada e como que os peritos podem auxiliar as partes? Quem são as partes, tá? As partes pode ser a reclamada, o reclamante, requerente e requerida, né? Isso explico no livro também quem são essas partes. Mas vamos supor, um profissional, ele sai de uma empresa, tem lá o processo trabalhista dele para poder receber as verbas rescisórias e a empresa fala que ele tem 70 mil para receber, o funcionário fala que são 200 mil. E aí fica numa briga e vai para a justiça, né? Aí os advogados podem contratar um perito para auxiliar aí para poder refazer os cálculos e tudo mais. Professor, só tem perícia em cálculos? Não. Você tem a perícia em tecnologia, né? Vamos supor que dentro de tecnologia, o pessoal de TI,
eles sabem dizer, através de uma breve análise, né, dentro do conhecimento deles, se o software instalado dentro de uma máquina, ele é pirata ou é original. E isso a gente está falando sobre direitos autorais, crimes de pirataria, e tudo isso é área de perícia judicial para os profissionais da administração, tá? Espero que tenham respondido aí para vocês. O que mais? O que eu falo dentro do livro, gente, que é um livro grande, mas é de gostosa leitura, tá? Ele tá com 600 páginas, 693 páginas, né? Mas você lê de uma forma bem gostosa, porque eu vou contando casos, vou contando um pouco de processos, decisões, um pouco de experiência minha. Eu converso com o leitor, chamando a atenção para alguns pontos também, né? Que mais? Eu vou falar também sobre o Código de Ética dos Profissionais da Administração. Dentro do Código de Ética dos Profissionais de Administração, eu falo sobre os direitos, os deveres, de forma de empoderar o profissional da administração. Quem já assistiu minha aula no colégio técnico, eles saem bem empoderados. Eu tenho diversos alunos que não sabiam o que escolher de profissão, e através do conhecimento de administração, chegaram a falar: professor, eu quero estudar administração, é uma profissão que eu escolho para minha carreira. E isso é muito gratificante, tá? E tem alguns alunos aqui online, entre eles tem a Alice Dourado, que me fazia 1001 perguntas, e está aqui na live ainda presente, fazendo mais perguntas. Espero estar contribuindo para a sua evolução pessoal e profissional, tá, Alice? E todos vocês também. Que mais? Só um instantinho. Eu falo também sobre os documentos necessários, tá, para se tornar perito. O próprio Conselho Regional de Administração, ele entrega uma certidão de perito judicial, para que você possa atuar, certidão de regularidade profissional e seu acervo técnico. Todos os cursos que vocês já fizeram na vida, isso vira uma certidão, virando um currículo. E eu acabo dizendo em detalhes como vocês pedirem isso para o Conselho Regional de Administração, e todos esses documentos vocês levam para o Tribunal de Justiça para homologar o seu pedido de perito judicial para ser um auxiliar da Justiça, tá bom? O Arnaldo está perguntando quantos aos honorários, como que funciona, tá? Assim como médicos, advogados, engenheiros possuem uma tabela de honorários, tá? Uma tabela de honorários mínimos para poder se trabalhar. Nós, profissionais da administração, seja você de RH, financeiro, marketing, logística, também temos uma tabela de honorários, tá? Deixa eu só pegar aqui, que eu não lembro de cabeça, né? A gente tem 3 faixas, eu já falo para vocês, gente. Tá aqui, né? A gente tem aqui os honorários mínimos, o valor de honorários é hora técnica, hora trabalhada, tá? Que eles variam de R$ 138 a hora, né? Para empresas menores, situações menores, complexidade, tá? Depois a gente tem honorários médios de R$ 342 e honorários máximos R$ 475, tá? O que diferencia isso? Se você é um profissional iniciante de carreira ou já é um profissional mais gabaritado também, isso muda a faixa de honorários, tá? Hoje, uma perícia judicial, você cobra no mínimo aí seus R$ 2.500, R$ 3.000, tá? Por uma perícia judicial já homologada na justiça, os juízes sabem disso. E no meu livro eu conto também que eu já tenho uma decisão minha em processos que eu atuei real de honorários de R$ 13.000, tá? Então eu ensino esse caminho para você chegar nesse patamar de honorários, fundamentando os honorários de vocês, tá? Usando a tabela de R$ 475 a hora de trabalho, e eu consigo fundamentar, tenho homologação de juiz, então eu ensino dicas no livro, né? De como você fundamentar, de como você mostrar os seus honorários, o porquê você está cobrando isso, para que não rebaixe os seus honorários também, tá? Então, eu já tenho uma decisão para processos dentro da administração de R$ 13.000, tá? E eu mostro isso no livro, tá bom? Espero que tenha ajudado, Arnaldo. Pessoal, vão colocando para mim da onde vocês são, de que cidade, de que estado e a área que vocês atuam, tá bom? Que mais que eu falo?
Eu vou falar sobre o CPC também dentro do livro, que é o Código de Processo Civil. É importante os peritos judiciais conhecerem um pouco do Código do Processo Civil. Eu trago alguns trechos específicos falando sobre o perito, né? Que o artigo 156, que traz aí a possibilidade dos profissionais se tornarem peritos judiciais, através de uma nomeação do juiz, tá? Então, o juiz que escolhe seus peritos para poder auxiliar através dos conselhos de classe e esses peritos estarem registrados dentro do tribunal e o órgão de classe, tá? Então, o artigo 156, juntamente com a Lei 4.769 de 65, que regulamenta os profissionais da administração. E eu venho contando em detalhes como que funciona isso, tá? Eu falo também no livro os tipos de perícia, tá? A gente tem. Eu faço a diferença de perícia criminal e a perícia judicial, por exemplo, que as pessoas confundem. A perícia criminal é quando você presta um concurso público para se tornar polícia, tá? E vocês resolverem crimes dentro do departamento de polícia. Já a perícia judicial, ela faz a parte mais administrativa, né? Então você não vai investigar crimes de morte, ir lá em cena fotografar o morto, tirar digital, a parte da impressão digital, né? Não é tirar digital, é tirar a impressão digital para poder identificar quem que é o falecido, né? Então, dentro da perícia judicial é um pouquinho diferente, né? Você não presta concurso público, você é nomeado por um juiz para atuar num processo. Como você também pode atuar pelas partes. O que é pelas partes? Você não atua no Tribunal de Justiça e você é auxiliar de empresas ou de advogados para processos específicos como auxiliar da Justiça. Tá certo? A Vanessa Soares entrou na live. Seja muito bem-vinda. Que mais? Deixa eu ver aqui. Eu falo sobre os tipos de perícia. Eu falo um pouquinho que os profissionais de administração podem atuar com perícia em grafotécnica, perícia em documentoscopia. Depois eu falo das 110 áreas restritas e privativas dos profissionais da administração, tá? Que todas elas têm o seu perito judicial. Eu vou explicar os tipos de perícia judicial. A gente tem diversos tipos de perícia judicial, né? A perícia prévia, a perícia para você montar um laudo, que esse laudo vai servir como prova. Por que perícia prévia? Às vezes, vamos supor, uma empresa que vai entrar em recuperação judicial, né? O juiz, antes de ver se de fato a empresa ela vai poder entrar com uma perícia, porque às vezes existem muitos casos de fraudes, né? Empresas que querem só lesar credores e tudo mais. Então o juiz, sabendo que existe isso que acontece, ele pede para o perito fazer uma perícia prévia, que é verificar as documentações, ver os balanços contábeis, ver se de fato a empresa passou por dificuldades financeiras, se ela relutou por isso, para depois sim o juiz falar, olha, você vai passar por uma recuperação judicial. Então existe a perícia prévia também. E eu vou contando diversos outros tipos de perícias, tá? Dentro do processo na justiça também, tá? Eu falo sobre câmaras de arbitragens, que o perito ele pode atuar dentro de câmaras de arbitragem também, seja como árbitro, né? Que a Lei Federal 4.769 de 65, ele fala sobre isso também, e o relato sobre o livro, e também os peritos podem ser auxiliares dentro das câmaras arbitrais também. Então é mais um campo de atuação. O que mais? Outras áreas dos administradores judiciais, por exemplo, as pessoas acham que a parte tributária, falar de PIS, COFINS, ICMS, é só do contador. Não, os profissionais de finanças também podem atuar com perícia dentro dessa área. Eu tenho muitos amigos formados em administração que são especialistas em tributos, tá? Então, é uma área que você pode ver se as empresas estão emitindo nota da forma correta, utilizando as alíquotas de forma correta, se o governo está cobrando as alíquotas de forma certa, porque de estado para estado muda a porcentagem de alíquota. Tem que ver se essa alíquota já foi paga pela indústria ou pelo distribuidor, porque senão ela vai sendo cobrada 2, 3 vezes
o mesmo imposto. Então existe perícia para isso também, tá? Então são outras áreas que os peritos profissionais da administração também podem atuar, tá? Que mais? Dentro de administração judicial, existe a possibilidade do perito ele contratar outros profissionais para auxiliá-los, desde que homologado pelo juiz, tá? Então você é muito bom em RH, mas te falta um pouquinho de experiência na parte de contabilidade. Se for aprovado pelo juiz, você pode contratar um contador para te auxiliar nesse tipo de processo, tá certo? Ou qualquer outro profissional também que possa auxiliar o perito administrador dentro do Tribunal de Justiça, desde que homologado pelo juiz, tá bom? Então isso também é possível. Isso também ajuda, porque nós da administração, a gente tem de administração. Umas pessoas gostam mais de contabilidade, outras mais de marketing, como ao contrário é verdadeiro também. Você pode ter um contador precisando de um administrador para fazer um plano de penhora de faturamento, né? Então essa é uma das minhas especialidades também. Eu faço um plano de penhora de faturamento para poder faturar, poder penhorar parte do faturamento da empresa para poder pagar o credor sem também prejudicar a saúde financeira da empresa. Então isso requer um plano de administração, né? Então tudo isso, gente, todo esse material está nessas 693 páginas que eu escrevi, relatando parte por parte. É um livro bem fluido, que uma parte complementa a outra e a gente vai avançando, né? Depois eu falo um pouco mais sobre o PCP no livro, né? O Código de Processo Civil. Eu falo sobre lei de arbitragem, eu falo sobre jurisprudência em prol da administração, eu relato um pouco mais sobre a Lei 4.769 de 65, a sua importância. Que mais? Como eu já falei há pouco tempo atrás dos honorários, eu ensino a fundamentar de como vocês conseguirem grandes honorários de forma fundamentada e justificando por que vocês estão cobrando 5, 10, 15 mil reais em uma perícia judicial. Então existe uma técnica para isso, tá? Então eu ensino, entrego também modelos de como eu faço o cálculo, a linha de raciocínio, tá? Eu falo sobre outras áreas de profissionais, como tabela do engenheiro, e tabela do contador, tabelas de peritos judiciais. Eu trago tudo isso no livro para poder dar consistência no material de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Thelma. Em caso de inventário, o administrador também pode atuar como perito? Sim, o administrador pode atuar como perito em inventário, e eu falo isso no livro também, né? O que é o inventário, gente? Uma das partes morre e se abre o inventário, né? E aí, caso tenha uma empresa, né? E a gente precisa fazer a avaliação dessa empresa. Quem faz a avaliação, gente? É quem entende de empresas. Quem entende de empresas? O administrador de empresas. Por quê? Você não pode só avaliar a empresa pelo o carnê do IPTU que está lá. Ela tem tantos metros quadrados e foi paga, na época, 100 mil reais, né? Você precisa avaliar os estoques. Você precisa avaliar as marcas e patentes que essa empresa tem. Você precisa avaliar, que mais? Os contratos de clientes, porque isso gera receita, gera faturamento. Meus alunos de faturamento já aprendem desde já que a diferença de receita e faturamento. Receita é o que está em caixa. Faturamento é o dinheiro que está por vir ainda. Não entrou em caixa, mas está previsto. Então tudo isso faz uma diferença, tá? Então dá para se atuar em inventário, divórcio e separação também. Você auxilia as partes para poder fazer uma divisão mais justa, né? Porque requer cálculos, né? De como faz esses cálculos. O administrador ele tem competência para isso, né? Para poder fazer esses tipos de cálculo. Então isso eu venho contando no livro. Só para deixar claro também, no livro eu não venho falar sobre a ciência da administração. Eu não vou ensinar o cálculo de matemática financeira, porque isso é pré-requisito dentro da universidade. Então, a partir do momento que é um livro para profissionais da administração, já fica entendido que são profissionais que estão cursando e já concluíram, né? Então, é um livro para te abrir a mente para a perícia judicial, para você utilizar os seus conhecimentos
de administração para a perícia judicial, auxiliando advogados, juízes e empresas, tá certo? O que mais? Podem ir pondo perguntas aí, gente. Eu falo também sobre a perícia financeira. A gente tem a perícia bancária para poder ver os juros, né? Se é juros abusivos, se não é juros abusivos. Então, lá tem um trecho falando sobre campos que os profissionais de administração podem atuar com a perícia bancária, diligências. Tudo isso está lá de forma para poder abrir a mente de vocês e possibilidades de campos de atuação para os peritos em administração, tá certo? Eu conto também casos de nomeações de perícia judicial, então eu pego trechos de tribunais, dos tribunais de justiça, onde o juiz ele nomeou peritos judiciais em quais tipos de caso foi requerido, e também trago recortes, né, de valores de honorários, para vocês saberem que não é só o perito Fernando que está falando baseado na cabeça dele, não, está baseado em decisões judiciais, está baseado em tabelas de conselho de classe, então eu venho falando sobre nomeações também, né? Eu conto dentro do livro também casos de perícia judicial na área de marketing, na área de recursos humanos, na área de administração de materiais, em turismo. Como assim, professor? Turismo? Sim, turismo é um campo dentro da área da administração. Administração de turismo, administração de hotelaria, administração hospitalar, administração de imóveis, administração de condomínios, tudo isso é pertinente aos profissionais da administração. Então tem uma área muito grande para ser explorada, tá bom? Vou trazer dicas próprias minhas, que até deixo lá um capítulo Dicas do Autor. Então tem algumas coisas que eu não achei em livros, foi por dificuldades que eu fui encontrando dentro da perícia judicial. Encontrei soluções, né? Sobre guarda de documentos, né? Você vai pegar documentos de um processo de justiça. Onde você guarda isso? Guarda em casa? Não, não se guarda em casa. Guarda no escritório? Não. Eu ensino vocês passo a passo aonde guardar de forma segura. Isso eu conto no livro também. Por quê? Você vai trazer para casa documentos, provas e se some, e se molha, e se perde. Cachorro comeu, papagaio comeu, gato comeu. Como que você explica isso para um juiz, né? E se porventura, sei lá, Deus que me livre, você é assaltado e levam justamente aquela caixinha com todas as provas de um trabalho que você estava atuando, o que você explica para o juiz? Daí você tem que ir para a delegacia, fazer BO, explicar, tentar explicar o que aconteceu. Então eu ensino vocês a também fazer a guarda de documento de uma forma segura, tá? Tudo isso no livro. Isso vocês não encontram em lugar nenhum, tá, gente? É a minha experiência transferida para um livro O Caminho da Perícia Judicial, né? Que mais? Podem fazer pergunta, gente. Podem fazer pergunta que eu falei bastante e quero saber um pouquinho mais de vocês, que eu vou falando, eu quero um feedback, tá? Eu falo também sobre corregedoria, algumas normas que a gente precisa obedecer sobre a corregedoria, Conselho Superior de Magistratura, que mais? Quais são os tipos de tribunais de justiça que a gente pode se inscrever? Tem diversos tipos de tribunal, tá? Tem o TRT, que é o Tribunal do Trabalho, os TJs, né? Então, tudo isso eu vou contando no livro para vocês. O que mais? Eu entrego para vocês modelos de petições. Professor, eu não sei fazer uma petição porque eu sou da área de administração. Petição é mais voltada para advogados. Não tem problema. Eu ensino vocês alguns modelos de como fazer uma petição para poder aceitar a nomeação de perito judicial. Uma petição já prontinha para vocês só editarem, de como pedir honorários na justiça, como pedir mais prazo para poder entregar um laudo. Por exemplo, eu trabalho para poder entregar um laudo, eu peço 30, 60 dias para poder entregar um laudo, devido à complexidade, e dá para se trabalhar tranquilo, tá? Aqui mais uma pergunta. Financiamento de veículo. Quem eu contrato para fazer os cálculos do meu processo? Financiamento de veículos é área pertinente aos contadores, administradores e economistas, tá? São esses três profissionais aptos para poder fazer cálculos, tá? Isso é lei, tá? Assim como tem leis
dos psicólogos, médicos, engenheiros, arquitetos, cada um no seu quadrado. Então, o financiamento de veículos, cartões de créditos e financiamentos habitacionais, os profissionais de administração também podem fazer esse tipo de cálculo, né? E isso eu já ensino na escola técnica para os meus alunos, os que tiveram aí aulas de matemática financeira. Eu falo sobre a tabela SAC, a tabela Price, a gente analisa as duas tabelas e vê a diferença de juros de uma pela outra e calcula sobre a média de juros do Banco Central, né? Então, isso já na escola técnica meus alunos já sabem fazer, então já vou dando algumas dicas para que os quiserem atuar como peritos, eles já sabem como fazer a análise de anatocismo, né? Anatocismo é o juros sobre juros, se teve incidência ou não incidência de juros abusivos, né? Então isso eu ensino, só para vocês terem uma ideia, né? Quanto custa um laudo para financiamento de veículos, tá? Mínimo R$ 3.000. Isso está dentro da tabela de classe da profissão, tá bom? Então, para vocês apresentarem se o veículo está com juros abusivos ou não, honorários de R$ 3.000. E eu ensino vocês a fundamentarem tudo isso, tá? O que mais, gente? Tem mil coisas aí. Dentro do livro também, eu coloquei um glossário para vocês, porque tem muitos termos que advogados usam, o juiz usa, que nós profissionais da administração não estamos habituados, né? Então, o que é uma requerida, o que é requerente, o que é uma petição. Então, deixa um glossário explicando cada uma dessas palavras. Eu tomei um cuidado, até mesmo com o professor, de deixar muito bem ilustrado o caminho para vocês, tá certo? Eu coloco também dicas, né, que são valiosas, que não tem em livros, e espero estar ajudando cada um de vocês, né? E aí, deixo aqui perguntas abertas, né, para cada um de vocês. Professor Luiz Dantas, seja bem-vindo. Qual a sua área, professor Luiz Dantas? É da administração? É advogado? Hoje essa live ela se refere sobre o livro de perícia judicial para administradores, que eu criei um livro chamado O Caminho da Perícia Judicial para Administradores, onde lá retrata-se sobre 110 áreas restritas e privativas dos administradores. E vou contando um pouco mais sobre como os profissionais de administração podem auxiliar advogados e juízes em questões de litígio, né? Muita boa pergunta. Jéssica. A Jéssica pergunta aqui: para quem não tem experiência ou vivência na área, por onde começar? Por onde começar? Pelo livro O Caminho da Perícia Judicial para Administradores. Esse livro eu vou mostrar o caminho passo a passo de como você se tornar perito, tá? Assim como todas as profissões, para vocês terem uma ideia, um engenheiro, quando se forma, né, ele já com o CREA na mão, ele pode fazer projetos de engenharia. Um arquiteto, quando ele se forma, né, assim, recém-formado, ele já pode atuar como profissional liberal e fazer processos de arquitetura. Um advogado, assim que ele se forma, com o número de OAB na mão dele, ele já pode atuar como advogado, né? Mesmo sem experiência esses profissionais, mas eles têm a vivência acadêmica, que isso traz bastante respaldo para eles resolverem problemas. Então, vocês, profissionais da administração, ou seja, RH, financeiro, logística, marketing, TI, entre outras áreas, assim que vocês se formam, mediante o seu registro no Conselho Regional de Administração, já podem atuar como peritos dentro do Tribunal de Justiça, onde eu ensino a fazer todo o cadastro no tribunal, e assistente técnico dentro da área de conhecimento de vocês. Tá certo? Respondi, Jéssica. Mais pergunta, gente? A gente está indo aí para quase 1 hora de live. Eu já vou encerrar, caso não tenha mais perguntas. E peço que todos comprem um livro, né, que já está na Hotmart. Já deixei o link tanto na página da Properícia, no meu Instagram pessoal, no meu LinkedIn. Então tem diversos links aí para vocês acessarem e comprarem, tá? O livro ele está sendo por R$169, valor promocional de lançamento. Esse livro ele vai aumentar preço sim, tá? Porque eu preciso estar num preço
de média de mercado com os outros profissionais também, tá? E é um material muito rico. Da mesma forma que eu ensino vocês a ganhar dinheiro, vocês vão ter aí uma forma de estruturada, né? Então, vocês podem usar a tabela que eu deixo dentro do livro. Vocês vão ganhar aí por volta, dependendo aí, um laudo de R$ 2.500 a R$ 3.000 para fazer um laudo, tá? Então, fica aí à disposição de vocês. O que mais? O que vocês querem perguntar, pessoal? Quando você tem experiência, respondi. Respondi a pergunta da doutora Renata, da Jéssica, do Arnaldo. Thelma Bosco tem mais pergunta, Thelma? Deixa o livro aqui, pessoal. Peço também, se vocês quiserem deixar sugestões de próximas lives para poder falar de algum tema específico, pode mandar em inbox, pode mandar na minha página e eu trago algumas informações especiais aí para vocês, tá bom? Então eu acho que é isso. Eu vou encerrar a live por aqui, né? É domingão. Agradeço a presença de cada um de vocês, tá? E a live é para consulta diária. O livro é para consulta diária, resolução de problemas? Sim. Olha só que importante a doutora Renata está perguntando. O livro, ele serve para uma consulta diária? Sim, pessoal. Porque vai acontecer problemas, vamos supor. Como que eu faço para receber os honorários? Trabalhei e agora como que eu recebo os honorários que eu tenho que fazer a MLE, que é o Mandado de Levantamento Eletrônico? Lá eu ensino, dentro do livro, como vocês pedirem para o juiz fazer um mandado de levantamento eletrônico para vocês. Isso não é ensinado em cursos, não é ensinado em livros. Foi coisas que eu levei horas para descobrir como poder receber, gente. Eu fiquei pesquisando, conversa com um, conversa com outro, pede ajuda. E eu falei, poxa, eu tenho honorários para receber e não sei como receber meus honorários. Você só recebe através de alvará do juiz. E isso eu conto no livro, como você fazer de uma forma para não sofrer. Então, sim, o livro O Caminho da Perícia Judicial é um livro de cabeceira para que vocês possam atuar de uma forma segura, de uma forma tranquila, como consulta diária para diversos problemas dentro dos campos da administração. Tá certo? Por enquanto eu não tenho mais perguntas, a Thelma. Então é isso, pessoal. Eu encerro por aqui. Eu agradeço a presença de todos na live, a participação de todos. E muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Obrigado e um ótimo domingo a todos vocês.